voltamos e o nosso convidado de hoje é o Pedro Souza. Eu vou apresentá-lo somente assim porque eu quero que você conte sobre você para o nosso telespectador. Como você já disse, eu me chamo Pedro Souza, eu sou natural de São Paulo, estou morando atualmente em Botucatu já há alguns anos e eu tenho atuado na cidade de Botucatu como consultor de empresas, tenho também feito palestras, sou palestrante motivacional, professor de empreendedorismo e tenho atuado agora mais recentemente como coach, mas um coach voltado para a área do desenvolvimento pessoal. Inclusive, uma das minhas metas na minha cidade é atuar presentemente na área vocacional, que é uma área bem negligente no nosso país. Eu vou querer, Pedro, que você nos conte sobre o desenvolvimento pessoal no segundo bloco. Neste eu quero que você nos explique ou dirima algumas dúvidas que nós temos sobre empreendedorismo. Pois bem, como você define o empreendedor? O empreendedor é difícil dar uma definição dele. Então diga do empreendedorismo. Isso, o empreendedorismo ele está ligado a várias conexões pessoais, Então, geralmente se tem dito que a pessoa tem o estilo empreendedor, Mas não que ela não possa desenvolver isso com o passar dos tempos e dos anos, Uma das características assim que nós encontramos no empreendedorismo são características de pessoas que costumam captar negócios, Antenas, é a pessoa que está antenada com tudo, lê muita coisa, ela consegue ver probabilidades, consegue ver possibilidades de negócios em tudo. Tem uma frase que eu gosto bastante de dizer, que também não é uma pessoa só que vê possibilidades, ela executa essas possibilidades. Então ela vê coisas diferentes, vê coisas novas a todo momento, ela executa isso, mete a cara mesmo, vai para cima e acima de tudo são pessoas que elas procuram ver coisas, elas conseguem enxergar coisas além do óbvio, que eu acho que são características assim bem próprias do empreendedorismo, Pessoas que têm garra, determinação, quando criam uma mentalidade sobre algo, vão para cima, pesquisam e vão embora para o mercado aí tentar coisas novas, Ou até mesmo reinventar coisas que já existem. Mas isso é muito pessoal, Porque existem pessoas que elas têm esse lado aberto para isso. Elas tiram leite de pedra, digamos assim, vulgarmente falando. E outras que por mais que elas, vamos supor, elas não têm iniciativa. Você acha que é isso? Umas têm iniciativa e outras não? Isso. Talvez a questão da iniciativa esteja ligada à cultura da pessoa, Então eu vejo muito assim que o empreendedor que vê milhões de possibilidades, ele é uma pessoa que está antenado nos assuntos, ele lê muito, assiste muito jornal, lê muitas matérias sobre empreendedorismo, ele está antenado com assuntos de franquia, do mundo dos negócios. Então é uma pessoa que quando ele vê uma oportunidade, rapidamente ele capta. Talvez não é que as pessoas que não são empreendedoras ou não têm esse perfil, elas são ruins, mas é que talvez o universo que elas estão vivendo está meio que tolhindo elas, bloqueando elas de terem essa visão também. Ou a cultura que elas tiveram dos pais. Exatamente. Aquele pai que foi empregado uma vida inteira, ele tem a visão de um empregado e não de um empregador. É muito forte isso no nosso país. É latente isso no ser humano também, sim, não é? Sim. Então ele é diferente, mas então qual é o perfil do empreendedor? Nós poderíamos mencionar várias coisas, Então diga-nos. Vamos elencar aqui em 6 principais, Uma que eu vejo que é muito gritante no empreendedor é a visão de negócios. Então o empreendedor é clássico, ele tem visões de negócios assim, de coisas pequenas ele vê uma oportunidade de negócio com aquilo. Então isso ajuda, auxilia ele a até levar ideias à frente. Então eu vejo que uma das características é essa, de ver novas oportunidades de negócio ou até mesmo de aperfeiçoar coisas que já existem. Tem uma segunda que é muito própria de cada pessoa, Nós vivemos numa sociedade que boa parte das pessoas são muito pessimistas, até porque absorvem o que está ao seu redor. A cultura, a economia, política, Nesse momento... Instabilidade. Exatamente. Esse momento de instabilidade econômica aflora, em quem é empreendedor, aflora a oportunidade de criar coisas novas. Em quem não tem a cultura empreendedora, aflora o medo, pessimismo. Então eu vejo que uma das características também predominantes do empreendedor, ele é otimista demais.
mesmo na crise. A gente vai dar um jeito. Isso, vai dar um jeito. Até pessoas que se aproximam, que tentam tolir isso, que tentam bloquear, ele costuma cortar, porque ele não quer perder aquela... Ele vai achar um nicho para ele empreender. Exatamente, ele acha um nicho para ele empreender, mesmo estando em dificuldade econômica o país, né? Uma terceira, eu acho que também está ligada à pessoa, né? A autoconfiança. Nós precisamos confiar em nós mesmos. No nosso poder criador. No nosso poder criador, com certeza, né? E se a pessoa não tiver autoconfiança, ela não consegue executar as coisas. Então, o empreendedor, ele tem bastante disso, ele é autoconfiante. Ele arrisca, ele confia no talento que ele tem, ele confia na opinião dele. Muitas vezes, talvez não tem medo de expor a opinião dele, eu vejo que... Mas às vezes você, assim, ele nos contando isso, vocês já não delineiam na retina mental de vocês uma pessoa que teve uma infância privilegiada, então ela confia nela, e não aquela sofredora, aquele filho de um pai sofredor que foi empregado ao longo da vida, não é assim? Essa criatura, fatalmente, ela vai ser um derrotista, não é assim? Sim. Ela acha que tudo que ela for criar num estado instável do país vai ser uma calamidade. Sim. Ao passo que que nasceu vendo um pai vencedor, sim, que incutiram nele esse veio de vencedor. Então isso não tem a ver com o poder aquisitivo e econômico do empreendedor, dessa criatura que virá a sê-lo? Tem um pouco sim. O universo que essa pessoa vive tem um pouco, né? Como eu trabalho com a parte de desenvolvimento pessoal, não raro nós encontramos pessoas que dizem que quando tem ideias, os familiares dizem, vai trabalhar com a carteira assinada, não que seja um problema isso, né? Mas que talvez a pessoa vai realizar o sonho daquela outra pessoa, não dela. Então, existe muito isso e acaba que se... Um ponto negativo para a pessoa que está começando a desenvolver uma chama empreendedora, acaba que apagando um balde de água fria. Então, tem muito a ver com o meio que a pessoa vive, o meio que formou. Eu costumo dizer que nossas palavras têm muito poder, né? Muito poder. Se você está num meio que as pessoas te incentivam, a sua chance de crescer profissionalmente, ou até mesmo de ser alguém que tem a ver com o perfil que você deseja para você, é algo muito mais real. Se você vive num meio de pessoas que te jogam para baixo, isso também pode te atrapalhar muito, atrapalha muito as pessoas, né? E Pedro, mas você nos falou 3 perfis. Isso, vamos falar do quarto. Não adianta a gente ser autoconfiante e não ter competência, né? A autoconfiança ela vem em seguida do quê? De uma competência profissional, uma competência pessoal. Então, esse quarto aspecto eu acho que é fundamental para o empreendedor, ele ser uma pessoa inteirada dos assuntos, ser profissional na área. Costumo até dizer, quando dou aula de empreendedorismo para os alunos, que a pessoa precisa adquirir a cultura de ser referência no que faz. Se ele procurar ser referência no que faz, ele vai ser uma pessoa competente, bem-sucedida, né? Então, esse seria o quarto. O quinto também uma característica muito pessoal, que é a coragem. Então, independente do que cada do meio que a pessoa viva seja negativo ou não, nós precisamos ter uma veia corajosa, né? Então, o empreendedor, ele não tem medo de arriscar. Eu vejo no perfil dos que eu conheço assim, vamos tentar. Pelo menos eu tentei. Se der errado, levanta, começa de novo. Isso é bem curioso no nosso país, porque alguns dias atrás, lendo uma matéria americana, ela falava que o americano tende a quebrar uma empresa 2 ou 3 vezes, mas ele não desiste, porque eles são criados para serem fortes, né? Então, geralmente, quando a empresa quebra, ele identifica o motivo da quebra e naquele problema ele não cai novamente. O brasileiro não quer nem pensar naquele negócio de novo. Exatamente. Aí entra aquela cultura. Nós ouvimos a frase que o brasileiro não desiste nunca. Em muitos aspectos, realmente não desiste. O brasileiro é um povo guerreiro. Nesse aspecto, o brasileiro precisa melhorar um pouco, porque ele ainda está com a cultura que quebrou, não, isso não é para mim. Porque às vezes nós vemos também, né, gente, aquela criatura que teve a coragem e ela tem aquele veio empreendedor, porém ela abre um negócio, ele quebra por causa da nossa estrutura, né, a nossa instabilidade política e econômica. Ele abre outro, diferente, ele quebra novamente. Ele dá vários tiros na água, fica aquela criatura calejada, não é assim? Ele é empreendedor. Ele é um fracassado? Não é um fracassado, né? Que tem a ver com o sexto aspecto.
Quando uma pessoa ela inicia um negócio ou uma ideia e essa ideia fracassa, esse é um bom momento para a pessoa elencar tudo o que fez fracassar. Então, se você tiver clareza do que fez fracassar um negócio, você já não cairá mais nesse problema. Então, você pode novamente tentar. É que está ligado muito à mentalidade brasileira de ver negócios como assim, mas agora eu não tenho mais capital. Até daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso, que isso é um grande mito. Às vezes tem negócios muito bons e promissores que não exigem tanto investimento assim. Então, o sexto aspecto até, né, tem a ver com a resiliência, que é o poder que o elástico tem, né, de você esticá-lo ao máximo. E o brasileiro é resiliente, não é? O brasileiro é resiliente, só que em alguns aspectos o pessimismo às vezes fala mais alto e aí acaba atrapalhando a resiliência dele. O medo e vários outros aspectos, pressão familiar, pressão do meio de convívio, parentes, coisas do tipo, né? Muito bem. Pedro, e a relevância deste profissional para a nossa sociedade de hoje? Eu digo sociedade em geral, mas principalmente para a nossa conjuntura de hoje. O que é o empreendedor hoje? Qual a relevância dele? Ele tem uma relevância muito grande. Eu vou falar a nível país, né? O empreendedor, essa pessoa que tem visão de ver negócios novos, oportunidades novas, ele no mercado de trabalho ele abre muitas portas, não só para ele, mas ele abre para a sociedade. Então veja um aspecto, por exemplo, de alguém que vê produtos e tenta criar alternativas para que esses produtos sejam ainda melhores. Ele vai abrir muitos nichos de negócio. Isso economicamente é muito viável para um país. Então eu costumo até dizer nas aulas e entrevistas e palestras que faço a respeito de empreendedorismo que deveria se dar mais atenção a esse profissional, porque a entrevista de um empreendedor num canal de TV ou até mesmo numa palestra, ela pode despertar o empreendedorismo na cabeça e no coração de várias outras pessoas. Com certeza. Porque são pessoas que às vezes têm oportunidades na frente deles e não conseguem perceber isso, né? Então, ele tem uma relevância total no mercado atual aí. Muito bem, Pedro. Gente, muito bacana, viu? Nós sabemos o quão árduo pode ser sermos empreendedores, não sabemos? Com certeza, com certeza. Que dirá em uma economia estável como a nossa. Mas, pois bem, quais são os maiores entraves, os maiores desafios que o empreendedor enfrentaria? Eu vejo que os maiores, eu vou comentar alguns, os maiores são aqueles com ele mesmo. Os entraves são exatamente, íntimos. Os entraves íntimos, pessoais. Um deles, por exemplo, é a falta de ação. A inércia do brasileiro. A inércia, exatamente. O Instituto Endeavor Brasil, que é muito conceituado, fez uma pesquisa recente em cidades brasileiras falando a respeito de... fez uma pesquisa onde ele perguntou em várias cidades para pessoas de diferentes classes sociais o que ele preferia, ser um empreendedor ou ser um funcionário. 76% escolheram ser um empreendedor, mas não é a realidade expressa na prática. Não, não é mesmo, porque eu ouço muito, ainda mais na minha área que eu sou advogada, as pessoas, elas não querem advogar, elas querem prestar um concurso para que elas sejam profissionais do Estado, tá? Ou do país, ou até municipal. As pessoas querem ficar acomodadas, é aquele que prefere ser... Gente, presta atenção, não no estrito senso do acomodado, mas é porque a nossa instabilidade econômica nos traz esse medo. Então você prefere ser um funcionário público a ser alguém que vai ganhar o seu dinheiro diferentemente. Nos Estados Unidos é diferente. O homem, ele é um promotor e o que ele quer ser? Advogado. Primeiro ele é promotor, depois ele vai ser advogado. Sim. Entendeu? Aquela confiança intrínseca que o americano tem, porque ele nasceu vencedor e nasceu para vencer mesmo, não é? Então você disse que eles preferiam, e isso é mentira. Você também concorda que eles não preferem ser empreendedores? Na verdade é um discurso verbalizado que é diferente da ação, por isso que falta um pouco de ação. Você quer? Então quantos daqueles 76% têm atitude para ir à luta? Porque ser empreendedor não é fácil. É uma palavra bonita, mas não é fácil. Tem os entraves. Tem os entraves. E como você mesmo mencionou, às vezes o comodismo de estar em algo que vai dar menos trabalho atrapalha esse impulsionamento para o empreendedorismo. Não me levem a mal, tá, gente? Talvez não seja um comodismo
para ter menos trabalho, mas é uma segurança de um país sempre em crise. Sim. Tá? Então, existem as crises que nós não conseguimos, de repente, ganhar o dinheiro sendo solo na nossa vida e na nossa família. Nós precisamos do Estado para recebê-lo, não é assim? Exatamente. E aí tem outras coisas, como, por exemplo, mitos de que falta dinheiro. Às vezes as pessoas têm uma pequena quantia em dinheiro, mas elas têm medo de arriscar e perder, então acredita que é a falta de dinheiro, mas na verdade é a falta de coragem de usar o pouco que tem e perder. Temos aí também, por exemplo, a falta de informação. A falta de informação, não que os veículos de mídia não propaguem, mas às vezes a falta de interesse de alguns de ir atrás de informações de empreendedorismo. Dessas lacunas. Dessas lacunas, exatamente. É um outro desafio que eu vejo. Às vezes os mitos de que altos impostos no Brasil não é possível ter uma empresa saudável com tanto de imposto que existe. Então isso também é um mito. É possível sim, dentro das normalidades, dentro da justiça que existe, né? Pagando os impostos, sim, ter uma empresa saudável. E eu vejo que um último, não menos importante, que é a falta de capacitação. Muita gente acredita que, às vezes, ter o dinheiro é o que basta para abrir um negócio. E você precisa ter conhecimento naquela área. Muitos até partem para áreas porque tem dinheiro, parte para área que não tem domínio nenhum. Acaba falindo. Fatalmente vai falir, né? Fatalmente vai ter algum problema com a empresa. Pedro, eu vou querer que você nos conte as dicas para ser um bom empreendedor. Eu sei que você tem muitas, mas esperem o próximo bloco que virei novamente com Pedro Souza contando as dicas para sermos bons empreendedores. Até mais. Voltamos e como o Pedro é um mentor da área, eu gostaria muito que ele desse umas dicas para todos nós como sermos um empreendedor, um bom empreendedor. Muitas dicas são apropriadas. Eu me lembro que uma vez assisti uma palestra de um consultor do Sebrae, em São Paulo, chamado Paulo Nakagawa. Ele é muito famoso e ele falou algo assim que despertou outro lado empreendedor meu. Ele disse que um bom empreendedor, ele nunca está sozinho, ele está unido a outras pessoas. E ele disse, às vezes, pensando nesse aspecto, alguém diga assim, mas eu não tenho como pagar outras pessoas. Daí ele falou, olha, para uma empresa ser saudável, boa e crescer de maneira saudável, você precisa ter 2 bons funcionários, que pode ser o empreendedor, no caso, um deles, que é um bom fazedor e um bom criador. Ele usou até essa expressão, né? Então, o criador é a pessoa que o mentor de tudo aquilo, o que tem a visão, o que tem as sacadas, os insights, ele tem aquilo. Talvez ele não saiba executar com maestria, colocar na prática. Mas se ele tiver alguém que coloque na prática, é a dupla perfeita. A parceria perfeita. A parceria perfeita. Então, a primeira dica é sempre se associar a pessoas saudáveis para você, que te acrescente, né? E elas aparecerão, porque você é chamariz, você é um imã e você não sabe. O bom empreendedor, ele tem as criaturas que já se ligam a ele, porque sabe que ele dará certo, não é assim, Pedro? Com certeza, com certeza. Uma outra ideia muito boa, que é uma dica muito apropriada, alguns livros de marketing falam para você fazer algumas ações de marketing o quanto antes. Tem uma frase que é muito boa, não me recordo agora o escritor dela, o idealizador dela, que é melhor o feito do que o perfeito. É uma frase bem conhecida. E ela tem a ver com a pessoa não ficar esperando a condição ideal para empreender. Se você for esperar o ano ideal, a situação de vida ideal, a condição financeira ideal, nunca vai acontecer. Quando a situação financeira está ideal, outra coisa não está. O topetudo é aquele que é na hora. Isso, criou exatamente. Na cabeça, em criar a ideia na cabeça, execute-a. Exatamente. É assim. Claro que precisa de uma boa programação, planejamento, mas que o planejamento não se delongue muito, senão passa aquele time, aquela vibe, e aí a pessoa acaba perdendo a sacada do momento e não empreendendo, né? Vai ser frustrado. Com certeza. Tem uma outra dica que é muito importante, que alguns desconsideram, alguns têm medo. Tem muita pessoa que tem ideias brilhantes e ela não conta a ideia para ninguém. Por causa daquela mentalidade de que, eu vou contar, alguém vai copiar. Na realidade, o empreendedor, ele precisa contar a ideia dele para os outros. Claro que não esparramar os 4 ventos, mas para pessoas específicas. Mas não com essa mentalidade de medo de alguém copiar, mas com a mentalidade de pedir auxílio, feedbacks, né? Então, às vezes, você compartilha com outros empreendedores, você recebe feedbacks que você não viu por aquele lado. Claro. Então, esses feedbacks vão trazer mais saúde para o seu negócio ainda. Eu vejo que essa é uma grande sacada, uma boa dica para os empreendedores, né?
Uma outra dica, que é uma coisa muito básica, tem muita gente que cria, programa, faz uma série de planejamentos, mas não sai para oferecer e vender os negócios. Então, um bom empreendedor, ele também é um bom vendedor, um bom divulgador da marca dele. A cultura brasileira é de não ver vendas com bons olhos, né? Até muitos palestrantes costumam dizer isso, que o brasileiro vê vendas como bico. E, na realidade, é a profissão mais antiga do mundo. E um bom empreendedor tem que ser um bom vendedor. Ele precisa passar aquele negócio dele com verdade, com segurança. Credibilidade. Com credibilidade. Mas isso vai exigir que ele levante do sofá, da mesa, pare só, não fique só planejando. Existe, mas Pedro, vá... Vou contar para vocês. Eu acho que todos vocês já conhecem. O Nizam Guanais, ele foi paraninfo da FAAP em um ano, acho que bem atrás. E ele fez um discurso maravilhoso. Ele disse, não seja o idealizador de final de semana. Aquele que senta na mesa da família, bebe, aquele tio chato que fala, eu vou fazer. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Das 6 às 10, das 10 às 6, se preciso for, mas trabalhe. Não é assim, Pedro? É isso mesmo. Tem algumas frases motivacionais de empreendedorismo pelo Instagram e pelo Facebook. Uma delas que eu vi esse dia é: enquanto muitos estão dormindo, o empreendedor está planejando, está criando ações, né? Então é mais ou menos isso. Quem quer entrar para o meio do empreendedorismo achando que vai ter pouco trabalho, não entre. Tem muito trabalho, mas a recompensa é muito grande. Quando eu digo recompensa, não é dinheiro, é satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Empreender, fazer o que ama, não tem preço, né? Chegando ao término de dicas aí, eu poderia dizer também para uma pessoa que quer empreender, ele tem que ter uma cultura organizada. Então, organizar coisas, finanças, papéis, cultura, informações. Por quê? Se alguém vier a copiar o seu negócio, e vai copiar, porque tudo que é bom é copiado, ele consegue copiar tudo, menos a sua cultura, porque a cultura é própria das pessoas. Então, por mais que se copie, nunca vai ser igual. Então, se tiver uma cultura organizacional bem fechadinha, bem organizada, as pessoas não conseguem copiar tudo. O seu negócio sempre vai ser... copiar o que ela quer que seja copiado. Exatamente. Entendeu? O nicho que está dentro do empreendedor, ninguém vai copiar. Exatamente. E por fim, nunca desistir, né? O empreendedor tem que levar firme essa postura de não desistir. Vai ter tributo, vai sempre ter imposto, o imposto vai aumentar mais. Vai trabalhar muito, vai ter revés. Exatamente, vai ter feedback negativo, que na minha opinião hoje os feedbacks negativos são os melhores, porque fazem a gente crescer. É a sua Exatamente. Bússola. Vai ter tudo isso, mas isso não pode fazer a pessoa desistir, tem que fazer a pessoa ficar mais forte. Exatamente. E agora eu gostaria muito que você nos contasse a todos nós sobre desenvolvimento pessoal. Vocacional, vocação de cada indivíduo. Como é que é isso? Como eu mencionei a princípio, eu tenho atuado como coach de desenvolvimento pessoal, profissional e vocacional. Por que eu me interessei por essa área? Porque às vezes o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas formadas, mas que não conseguem transformar o certificado que ganha ao término da faculdade em dinheiro, em renda para ele. Então, daqui mais ou menos em 2030, nós vamos ter a população universitária maior do planeta. E quando isso acontecer, qual que é a aplicabilidade disso? Muita gente formada, mas que não consegue atuar na área que se formou. Então o trabalho coach, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com a parte interna das pessoas, né? Ele vai mexer com os sentimentos, o que motivou a pessoa a estudar aquilo. Se for possível fazer isso antes de uma pessoa escolher a profissão, né? Escolher a carreira, é muito bom. Por isso que entra a vocação. Quanto antes uma pessoa descobrir a vocação, é boa, é melhor para ela, porque ela entra no nicho que tem a ver com a satisfação pessoal dela. Então o que o coach ele faz? Ele primeiro identifica qual é o ponto A de uma pessoa, onde ela está... Muita gente não sabe o que a palavra coach significa, Pedro. Ela está em voga hoje em dia, mas as pessoas são ignorantes. É um treinador pessoal. Exatamente. Isso é pessoal, é subjetivo, é pessoal mesmo. Não é um coach de uma equipe. Exatamente. Embora tenha coach de equipe. No caso do Pedro, é pessoal. Isso, exatamente. E é bom que fique claro, né, que tem coach de tudo. Tem coach de emagrecimento, de relacionamento... Tem uma série de coisas, coach espiritual, tem um monte de coisas. Os gurus. Os gurus, né? Mas esse coach a qual eu me dedico, ele é um coach que assim, não é numa sala com um monte de pessoas, é uma entrevista com a pessoa, um trabalho pessoal, VIP com a pessoa, e onde a gente identifica qual que é o ponto A, onde ela está. Às vezes a pessoa nem sabe qual é o ponto atual dela. Então
Então, nós pegamos o carretel todo embranhado na mente da pessoa e enrolamos ele na cabeça dela novamente. Então, ela tem clareza do que ela tem hoje e de onde ela quer chegar. Com essa clareza, a gente estabelece metas, acompanha essas metas, aí entra nesse meio a parte vocacional, onde a gente direciona para a área que a pessoa terá grande satisfação, a gente identifica isso por meio de testes, né? A área que a pessoa vai ter grande satisfação de trabalho, e aí nada como depois ouvir o depoimento de uma pessoa que passou por um processo coach e dizer assim, puxa, estou realizada porque estou trabalhando com o que eu gosto. Até ontem mesmo um aluno me procurou e falou, professor, agora sim eu vou trabalhar na área que eu gosto, recebi uma proposta, obrigado pela ajuda que você me deu. Eu falei, na verdade isso não é uma ajuda, é um dever que a gente tem para retribuir isso para as pessoas. De mostrar quem são vocês, né? Exatamente. De mostrar quem somos nós no mundo, o que nós estamos fazendo por aqui. Se eu tive possibilidade de estudar isso para ajudar as pessoas, não é mérito meu, acho que é mérito de quem bolou tudo isso, né? E capacitou as pessoas para ajudar, né? Porque na realidade, eu como advogada percebo que muitos dos meus colegas que se formaram comigo não são advogados. Eles são assim, desde trabalham em imobiliária, padeiros, menos advogados. E entra uma questão muito séria. Quando você está no meio de uma faculdade e ela é paga, seu pai, você fala, meu Deus, meu pai está ali sofrendo, eu vou terminá-la. E você não gosta. É do brasileiro isso também, não é, Pedro? Você quer ver uma outra coisa que é triste, mas é uma realidade? Às vezes a pessoa mora numa cidade onde não tem os cursos que ela gostaria de fazer. Então a população em geral mesmo empurra, faz qualquer matéria, só para você ter Isso é um crime. É um crime. Não é um crime? Com certeza. Embora alguns especialistas digam assim, não é bom porque mantém a mente ocupada, os primeiros anos é meio nivelador, todos os cursos, mas é um crime uma pessoa se dedicar algum tempo da vida, visto que a vida corre rápido, o tempo nosso é muito valioso, dedicar alguns anos em prol de algo que não vai ser a realidade dela, né? Eu acho crime é incutir isso numa cabeça que é um pouco mais fraca. Não faz qualquer coisa. E a criatura aceita. Exatamente. Entendeu? Isso eu acho crime. Exatamente. Não, vá atrás do que você gosta. Exatamente. Não é? Acha o seu nicho no mundo. Acha o seu nicho, que é uma dificuldade que a pessoa tem de descobrir o que ela gosta, né? Eu vejo isso. Esse é o processo para ajudar o jovem ou qualquer idade a achar o seu caminho no mundo. Qualquer idade. Já atendi pessoas com 50 anos que já atuam formadas, atuam 10, 12 anos numa área e agora querem mudar de área totalmente. Tá tudo bem. Às vezes até fazendo um processo coach a pessoa fala, cara, como é que eu faço para ser um coach também? Eu quero ajudar mais pessoas. Olha que barato. E isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu digo porque eu lá no canal do YouTube, que é diametral a minha profissão, né? Eu ouço o feedback deles, que todos os comentários, e-mails, e eles falam, Camila, você ajuda tanto a gente. Aquilo dá uma gratificação pessoal mesmo. Eu chego a chorar, viu, Pedro? Eu chego a chorar, fico com um monte de lágrimas. É emocionante, gosto demais disso. Não que eu não seja boa enquanto advogado, não ajude meus clientes também, sabe? Mas é diferente. É diferente, com certeza. E por que é importante descobrir a vocação o quanto antes? Porque você me falou dessa pessoa de 50 anos. Tá perfeito. Antes tarde do que nunca. Sim. Mas por que lá atrás? E tem que ser na escola, primeiro, segundo, colegial, quando? Olha, esse ponto de vista que eu tenho não é embasado em nenhuma pesquisa, nada. Eu penso assim, particularmente, eu acho que o nosso tempo é a maior riqueza que nós temos. Dado em vista que o brasileiro, a população mundial hoje vive em torno de 80, 85 anos, antes tarde do que nunca, mas se você puder usufruir de uma satisfação pessoal com o seu trabalho, que é uma boa fatia da nossa vida, a gente passa trabalhando. Quanto antes você descobrir isso, você vai viver melhor, você vai ter mais tempo. Por exemplo, tem profissões que a pessoa descobre que é a sua área e ela pode padronizar o dia dela, o tempo dela, ela passa mais tempo com a família, que são tudo coisas que a gente descobre no processo coach. O dinheiro vai trabalhar por ela. Exatamente. Foi uma das coisas que a Flávia nos falou na outra entrevista. Exatamente. Né? Que é a saúde financeira. Exatamente. Bem bacana. Até nessa área, para todas as pessoas que conversam comigo, hoje eu dou uma grande dica. Não escolha a profissão porque ela dá muito dinheiro. Porque se você não tiver satisfação com o que você está trabalhando,
vai chegar um tempo que você vai comprar tudo o que você quer, mas você não vai comprar satisfação pessoal. Mas é inerente do brasileiro. Isso. Ou ele quer ser médico, ou ele quer ser advogado, ou ele quer engenheiro, uma época tem... apesar que a engenharia tem épocas, né? Às vezes ela está em baixa, às vezes em alta. Mas ele quer o que dê dinheiro. Eu me lembro de uma amiga que ela queria fazer oceanografia. Dissuadiram a criatura disso, porque você vai ganhar dinheiro com oceanografia, mas era o que daria prazer para ela no momento. Sim, com certeza. Então, veja como esse assunto é muito delicado. Nós estamos falando da vida de um ser humano. Não estamos falando de comprar uma calça, nada disso. Estamos falando de administrar o tempo. Então, se o tempo é valioso, quanto menos tempo nós temos, cada minuto é precioso. Então, se você já puder procurar algum curso, uma formação, já tendo sido ajudado por um profissional, você já tem clareza do que você quer. Até mais prazeroso de estudar. A gente percebe que hoje, conversando com professores universitários, o próprio professor universitário comenta que ele não sente mais aquele brilho no olho da maioria dos alunos. É a minoria que está fazendo o curso querendo aquilo para a sua vida, para a sua carreira. A maioria está fazendo por fazer. Não é o idealismo, não é o aquele idealismo. Ideal de antigamente. E o que vai acontecer? Fatalmente, anos à frente, nós vamos ter uma população de pessoas infelizes. Mas você tinha dito que essa pessoa, ela fez para ganhar o dinheiro, vai ganhar o dinheiro e vai ser. Algumas nem chegam a ganhá-lo porque elas não gostam. Chegam. Ela vai ser um profissional derrotado. Exatamente. Fracassado. Exatamente. Conheço vários profissionais que têm não só uma, mas duas pós-graduação e hoje trabalham com outra área. E eu gosto de usar essas pessoas como case, conversar com elas e falar assim, dá uma dica, o que aconteceu que fez você fazer essa escolha? Geralmente está ligado com um propósito. Alguns escolhem profissão porque o pai deseja, porque traria satisfação, porque ganha dinheiro. E depois, lá na frente, fala assim, e se eu pudesse voltar no tempo? Mas isso é só uma história de máquina do tempo. Não existe ainda a máquina, né? Façamos o correto antes. Exatamente. Não é assim? Não gastemos o tempo de maneira jogada fora, né? Há quem diga que os testes vocacionais não são seguros, né? Que você faz, eu pelo menos eu fiz, caí em humanas, tinha jornalismo, direito, tudo, uma gama enorme. Então, o teste vocacional, ele é complicado. Sim. Porque você pode cair num lugar que não é seu, não é verdade? Com certeza. Você acha seguro? O teste vocacional, eu acredito que ele é um pouco seguro sim, mas eu não diria para o telespectador aí que ele é pouco seguro. Ele tem uma aplicabilidade, mas dentro de um universo onde a pessoa vai ser passada, ela vai passar por vários outros processos de pesquisa sobre ela. Então ele é uma ferramenta de um processo investigativo de vocação. Então, até uma dica, né? Nunca faça um teste vocacional e, deu tal coisa, e vá procurar uma profissão naquela área ou estudar aquela área, porque ele é apenas uma ferramenta. E também tem o problema dos testes. Eu vejo que tem vários problemas intrínsecos na questão vocacional. Tem muito teste de internet que não é gabaritado, não tem um fundamento. Sim. De um instituto de pesquisa ou até mesmo de um profissional da psicologia. Dá uma diretriz falha. Exatamente, dá uma diretriz falha. Esse é um erro que pode ocorrer no teste vocacional, qualquer teste. Então tem testes seguros de instituições seguras. Não vem ao caso aqui nós mencionarmos, mas tem muitas instituições seguras que fazem isso. Uma outra questão também, eu trato muito disso na questão do coach, né, no processo coach. A pessoa precisa ser verdadeira com ela mesma. Então tem respostas que eu gostaria que fosse verdade. Você se boicota, né? Exatamente. Então, fazendo um teste vocacional, não raro nós vemos pessoas respondendo o que ela gostaria de ser, não o que ela é. E vocês sentem isso? Sente, com certeza. Quanto mais respostas você der invasivas ou respostas que não têm a ver com o que você realmente é, o teste vai apontar. Vai apontar. E geralmente vai apontar o quê? Uma área totalmente discrepante do que você realmente quer. Outro erro que é gravíssimo. Eu quero ir para tal área. O teste vocacional nem sempre vai dar o resultado que você quer. Se você for extremamente verdadeiro e passar por outros processos, como um processo coach, para saber sua vocação, e ele der uma diretriz diferente, nem sempre vai agradar o seu gosto, né, o teste vocacional. Então, a pessoa tem que ir com a mente muito aberta, porque às vezes as respostas que ela deu, se foram verdadeiras, baseado em outros estudos, pode ser que comande ela para ir para outro lado. Se ela não estiver disposta a ir para esse outro lado, ele vai perder a aplicabilidade dele, né? Então, respondendo de maneira simples, é seguro? Sim, quando ele é fundamentado
por profissionais e quando a pessoa responde com franqueza e quando também ele é seguido de outros processos, né, como um processo coaching, até mesmo uma consulta psicológica com um profissional da psicologia ou qualquer que seja o tipo. Aí sim o teste vocacional ele fecha um ciclo, vai ser redondinho. Vai ser redondinho para a pessoa. Pedro, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Quero muito que você nos conte sobre a sua próxima palestra. Que eu estarei lá, gente, sou convidada dele. Com certeza. Posso falar sobre o seu convite? Claro que sim. Então a nossa próxima palestra vai ser dia 8 de março em Botucatu e nós vamos tratar desse assunto, da vocação, né? Então o tema da palestra vai falar como se descobrir profissionalmente e trabalhar com o que se gosta. É uma palestra que vai atrair públicos de todos os gêneros, universitários, estudantes do ensino médio, professores, educadores, enfim. E a sacada dessa palestra que nós queremos trazer para a nossa cidade, esperamos que isso também se expanda para outras, é entrevistar pessoas que não são apenas bem-sucedidas financeiramente com o que fazem, mas trabalham com o que amam. Então nós vamos poder entrevistar várias pessoas que trabalham com o que amam e fazer com que o público perceba o brilho no olho da pessoa que trabalha com o que ama. O público está precisando disso. Ouvir mais esses feedbacks de pessoas que... O que você fez que deu certo? Então, a pegada da palestra é essa. Vai ser dia 8 de março, às 19 horas. Nós estamos ainda fechando o local, mas provavelmente vai ser no Auditório La Salle, em Botucatu, para 950 pessoas e já convidamos o público desde já para estar presente. Você vai estar lá presente conosco, vai ser um prazer ter você. Muito obrigada, eu adorei o convite, Pedro. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso aí, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!